Olá, pessoal do Focus Concursos, olá, pessoal da Nova Prova, sejam, vou botar aqui, super bem-vindos à nossa noite de hoje, em que nós vamos falar no nosso Saia na Frente com simulados sobre INSS, na verdade, sobre Direito Previdenciário para o INSS. E o que foi que eu fiz? Eu peguei as questões de direito previdenciário dos últimos concursos do INSS e fui ver quais eram os conteúdos mais recorrentemente solicitados pelas bancas. O que é que as bancas mais pedem sobre esse conteúdo, tá? E aí é o que nós vamos compreender hoje. Saiu o edital do INSS? Não tem conteúdo do INSS, tem um bom tempo, tá? A gente tem aí, faz um tempinho que nós não temos esse concurso, mas tem muita gente que segue firme estudando para o INSS, muita gente me pediu para fazer essa análise e é o que nós vamos trabalhar hoje. E aí, para começar, quando eu falo de INSS, o que é que nós teremos? Nós temos o seguinte, que eu analisei 532 itens. Então, teve muita coisa aqui analisada. Desses itens de direito previdenciário que caíram na prova do INSS, 176 questões foram questões de múltipla escolha e 356 questões foram questões de verdadeiro ou falso. Então, aqui uma grande prevalecência em modelos de questão verdadeiro ou falso. E aí, só lembrando, quando eu falo aqui de INSS, não é só para cargos técnicos, mas superior, para perito, para tudo. Tudo que se pede de INSS está aqui nessa nossa análise. Então, mas a última prova foi de minha última prova foi de VOF, minha última prova foi de ABCDE, não importa. Então, o que importa aqui é entender o formato mais geral. O que é que nós temos ainda? Que nós tivemos 313 questões de baixa complexidade. Então, desse total aqui, das 532, 303 foram de baixa complexidade, 215 foram de média complexidade. Então, tá aqui dividindo entre alta e média, e somente 14 questões dentre os concursos, todos os concursos do INSS, foram questões de alta complexidade. Então, somente no finalzinho ali foi que nós tivemos questões de alta complexidade, tá? Então, é isso que existe aqui, para que a gente possa reforçar esse entendimento, tá? Então, é isso que está aqui estruturado, então, mais questões de baixa complexidade, o que é muito bom, porque quando eu tenho muitas questões de baixa complexidade, faz com que eu não erre tanto, e aí eu tenho que errar menos, mas também é um conteúdo que pode ter ali uma preocupação. E que preocupação é essa? É se eu tiver uma questão muito fácil e eu errar, então eu sou passada por muitas pessoas, então tem que ter cuidado nisso. E aí, o direito previdenciário tem um conteúdo gigantesco, é enorme o volume de tópicos. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos entender aqui quais são os conteúdos mais solicitados de direito previdenciário somente nas provas do INSS. E aí, bora ver aqui. Eu tenho o seguinte, vamos pegar aqui os grandes grupos. Eu tenho aqui em direito previdenciário 532 questões analisadas. Então, é uma análise aqui bem ampla, né? E aí, sobre o grupamento de seguridade social, que envolve o conceito de seguridade social, os princípios e objetivos da seguridade, o financiamento da seguridade social, a saúde, a previdência social e a assistência social, e a origem e evolução da seguridade social. Esses conteúdos aqui, eles envolvem, aqui em seguridade social, eles envolvem 14,10% de tudo que é solicitado de direito previdenciário para o INSS. Então, tá aqui toda essa lógica de conceito de seguridade, princípios, objetivos e objetivos de seguridade social,
financiamento da Seguridade, saúde da Previdência e origem e evolução legislativa. É uma recorrência baixa. Quer dizer, Amanda, que eu não vou estudar porque só caiu ali em 14% das questões? Não, você vai continuar estudando sim, mas vai estudar com menos estresse. Você vai estudar muito mais tranquila. E aí, tranquila por quê? Porque você vai estudar de maneira mais desapegada, porque o conteúdo que cai menos. É diferente, por exemplo, quando eu vejo aqui, ó, dos benefícios do regime geral de previdência. Eu tenho aqui em cima da legislação previdenciária, somente com 0,75, mas quando eu falo dos benefícios, 56,2% das questões que envolvem direito previdenciário, ou 299 itens, tá aqui, são questões sobre os benefícios do regime geral de previdência complementar. Então, é isso que a gente tem, é muita questão. E dentro dessas questões, dentro desse bloco aqui, que é o maior bloco de questões do direito previdenciário, 2 benefícios do regime geral de previdência social, isso representa 20,49%. E 2 segurados, dentro dessa mesma lógica aí, participando do bloco maior dos regimes, dos benefícios do regime geral, eu tenho 14,85%. Tô ali revisando direito previdenciário. O que é que eu não posso errar? Dos benefícios do regime geral de previdência complementar. Eu não posso errar isso. E aí, em especial, se eu for revisar, tá aqui, né, o bloco. Só dos segurados vale 14,85% e dos beneficiários 20,49%. Veja que só um tópico dos benefícios do regime geral de previdência complementar é maior que todo o tópico anterior da Seguridade Social. Então, tá aqui esse volume de informação. E aí eu tenho, dentro dos segurados, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso, o segurado especial, o segurado facultativo, da manutenção e da perda da qualidade do seguro e os tópicos mesclados sobre os segurados. Tudo isso aqui vem dentro do item 2 segurados e isso, só esse ponto aqui representa 14,85%. Eu tenho ainda, dentro dessa lógica dos beneficiários, não entendendo somente os segurados, mas dos dependentes do regime geral de previdência social, das inscrições do regime geral de previdência complementar e do conceito de empresa e empregador doméstico. Mas aqui veja com uma recorrência bem pequena, somente de 1,13%. Então, é uma recorrência bem pequenininha aqui. Eu tenho ainda o seguinte, das prestações em geral. Olha aqui, os beneficiários representavam 20,49%. E eu tenho ainda aqui que das prestações em geral representam ainda mais, 30,83% ou 164 itens. Só que agora, das prestações em geral, eu tenho muito mais informação, por isso muito mais recorrência. Eu tenho muito mais volume de conteúdo sendo solicitado ali. Então, eu tenho das espécies de prestação, da carência, do cálculo do benefício. E aí, quando eu falo dos benefícios, eu vou tipificar cada um desses benefícios. E ora, se eu quero trabalhar no INSS, eu tenho que dominar
cada um desses tipos de benefício. E aí, o que é que nós vamos ter? Da aposentadoria por invalidez, da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, o auxílio-doença, o salário família, o salário maternidade, o auxílio-acidente, a pensão por morte, o auxílio-reclusão, o abono anual, o acidente de trabalho, o seguro-desemprego, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o abono social e tópicos mesclados sobre os benefícios. Olha como é grande. Só que dessa prestação em geral, eu ainda tenho do reconhecimento, da filiação, reconhecimento se aquele indivíduo é ou não filho. E aí, desse reconhecimento aqui, já falo um pouquinho mais, da contagem recíproca de tempo de serviço, da habilitação e reabilitação profissional e do serviço social, da justificação administrativa e das disposições diversas e transitórias relativas às prestações. Tudo isso dentro de um grande bloco, que é o nosso bloco de prestações em geral, que tem 164 itens, mas com um destaque: só a parte de benefícios representa 24,44% de tudo que já foi solicitado em provas de INSS. O que significa dizer que 1/4 da prova de direito previdenciário do INSS, 1/4 da prova é só sobre os benefícios. Então, tá ali só sobre os benefícios. Essa é a condição, tá? Então, tudo que for sobre benefícios vai estar ali é muita representação, 1/4 da prova de INSS e das prestações em geral, não só dos benefícios. Eu tenho aqui que ela representa 30,83%. Então, vamos só aqui organizar para ver o que é importante a gente compreender. Veja que está bem marcado aqui o conteúdo do INSS. Dos segurados, só os segurados do regime geral de previdência complementar, ou de previdência social, desculpa. Eu tenho aqui 14,85%, ou 79 itens. E do outro lado, dos benefícios, eu tenho 24,44%, tá? Então, daqui, 24,44%, tá? Aqui a informação. E aí, do custeio da Previdência Social, eu tenho uma representação menor de 19,92%. Então, tá aqui essa nossa consideração a respeito do custeio da Previdência Social. E aí, nesse custeio, o que é que eu vou ter? Aqui eu tenho os benefícios, quem vai receber. E aqui do custeio da Previdência Social, eu tenho quem serão os pagantes, quem vai pagar, quem vai contribuir para a existência desse sistema de benefício social. E aí eu tenho do salário contribuição, que representa 6,20%, da arrecadação e do recolhimento das contribuições, com um item mais expressivo aqui, 8,83%. Veja que esse é um item muito relevante, porque ele vai ali só um item com 8,83% de todas as questões que envolvem direito previdenciário para a prova do INSS. Da prova de inexistência de débito ou da CND, menor relevância, somente 10 questões e 1,88%. Das receitas de contribuições sociais, menor incidência, 2,63%. E outras fontes de receita com apenas 0,38%. Vamos aqui selecionar, a gente selecionou os grandes grupos. Vamos agora selecionar os assuntos de ampla relevância e aí da arrecadação, do recolhimento das contribuições, assim como prescrição e decadência. Tem ali só esse item, eu risquei, acho que foi desaparecendo aqui,
mas é 8,83%, tá? Então é isso que vai acontecer, 8,83%. Ampla relevância aqui de somente um tópico. Vejam que os outros conteúdos, todos, têm uma relevância individual menor. Vejam só aqui, eu tenho 1,13. Deixa eu só botar aqui. Eu tenho aqui relevância de 1,13. Aqui um pouco mais, né? 6,02, mas ainda é menor do que 8%. 2,26, 2,63, 2,07, 0,75, 3,76, 0,56, 2,63, 0,19, 0,94, 1,88, 2,82, 2,07, 3,01, 1,50 e 1,13. Vejam que nenhum outro assunto, de maneira isolada, tem tanta relevância quanto esse assunto aqui. Ah, Amanda, é 8% apenas de relevância. Sim, mas é um único assunto, não é que está nem em toda a prova. Mas é um assunto em que nós vamos ter um único assunto com a maior relevância. Então, preciso ver os grandes blocos, sim, mas prestar atenção naquele conteúdo ali que salta aos olhos a sua ampla frequência. E aí é isso que está aqui. Aí eu tenho ainda as receitas de outras fontes, 0,38%. E aí, o que é que a gente vai ter aqui já na reta final? O Sistema Nacional da SS, da Seguridade Social, que são os órgãos colegiados, e aí é uma relevância bem pequena, de 0,75%. Os conselhos setoriais de Seguridade Social, com 0,19% de recorrência, bem pequenininho. Os recursos das decisões administrativas, com 0,56%. O regime próprio de previdência social, que é característico do servidor público. Esse conteúdo só foi solicitado uma única vez, então tem aqui a representação dessa baixa relevância, estou materializando isso com um número de questões. Eu tenho ainda o regime de previdência complementar. E esse regime de previdência complementar também com pouca relevância. E aí eu tenho aqui a Lei Complementar 109/2001, que regulamenta a previdência complementar. Na assistência social, também baixa representatividade, apenas 5,26% de relevância. Veja que aqui, volta cá, veja que aqui só arrecadação e recolhimento e contribuições, só esse assunto representou 8,83%. Só esse assunto representa ali 8,83%, tá? E aí, a lei número 87.42/93, a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, tem uma relevância de 3,95%, a gente tem ali 21 itens específicos, e aí a gente vai ter das definições e dos objetivos, com 0,75% de relevância, da organização e da gestão, com 1,69%, dos benefícios, 1,13%, do financiamento da assistência social, 0,19%, das disposições gerais e transitórias, também 0,19%, baixíssima relevância. O decreto 6214/2007, que fala sobre benefício de prestação continuada, o BPC, a gente tem somente 6 questões, e outros normativos da assistência social, apenas 0,19%, e ações previdenciárias, o nosso último conteúdo, 0,19%, baixa frequência dentro das provas. Ah, Amanda, então peraí, eu vou agora começar a fazer a minha revisão. E quais são os conteúdos que eu não posso errar? Quais são os conteúdos que eu preciso ter isso muito forte na minha mente? São os conteúdos de ampla relevância. E que conteúdos são esses? Vamos fechar aqui.
Esses conteúdos são, vamos lá ver a ampla relevância. Eu tenho aqui dos benefícios do sistema, dos benefícios do regime de previdência social, com 56,20%. Esse conteúdo tem que estar super amarrado. E aí, com destaque para os segurados, com 14,85%. É uma ampla relevância sobre os segurados. Então, tá aqui a nossa análise. Tem aí uma ampla relevância. Tá aqui. Eu tenho ainda, dentro desse conteúdo, se fosse esmiuçar mais esse conteúdo, valeria a pena dizer aqui que eu tenho do empregado, 3,76%, tem mais relevância. E aqui, dos tópicos, aqui nesse caso, dos dependentes, 3,01%. Os demais tópicos têm baixa relevância. Quer dizer que eu não vou estudar? Não, mas é um conteúdo que você não se obriga a estar detonando. Vale a pena reforçar aqui que dos princípios e objetivos da Seguridade Social, eu tenho 32 questões com relevância de 6,02%. Tudo que está aqui em verdinho, vou marcar para vocês, são os conteúdos que vocês precisam dominar por conta da relevância. Somando cada um desses pontos, vai ter aí uma ampla recorrência dentro das provas. O que mais eu preciso saber para levar para minha prova? Bora ver? Aqui. E aí eu tenho para a gente ainda aqui, dos benefícios, eu tenho 24,44%. E aí esse dos benefícios vem bem distribuído. Veja que nenhuma parte dos benefícios... Aliás, tem duas partes aqui que se concentram mais, que são da aposentadoria especial, com 2,7%. Esse aqui, do auxílio-doença, com 2,44%. Esse aqui, da pensão por morte... É esse mesmo? Deixa eu ver. Eles ficam distantes. Do auxílio-acidente, do auxílio-maternidade, não é isso? Isso. E eu tenho aqui ainda, deixa eu fazer assim, isso. Deixa eu só arrumar isso aqui, porque ficou longe e a pessoa tá cega. Então, uma coisa séria. Deixa eu ver aqui um papelzinho para me ajudar. Eu tenho aqui 11 questões, 2,07 da aposentadoria especial. Eu tenho 2,44 do auxílio doença. Eu tenho 3,01 do auxílio maternidade e 2,26 do auxílio acidente e, finalmente, 3,20 da pensão por morte, tá? Então, é isso que nós vamos ter aqui em termos de relevância para a prova. Vejam que esses conteúdos aqui somam, ó, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais de 12%. Esse valor aqui, ele vai exceder 12% de representação na prova, tá? E aí, além disso, do custeio, veja que do custeio da Previdência Social vem com destaque sim, e aí virá aqui nesse verdinho, só colocar isso para cá, né? Eu não sublinhei aqui para ajudar vocês, né? Professora, me ajuda. Aposentadoria especial, auxílio-doença, maternidade, acidente e pensão por morte. Agora sim. Aí eu tenho aqui da arrecadação do recolhimento e contribuição, das contribuições. Esse é o conteúdo mais solicitado no INSS. Se eu tivesse perguntado a vocês aqui na hora da live, quantos de vocês teriam me dito que esse era o assunto mais importante da prova? Botem aí no chat para eu ver. Poucas pessoas, eu acho, diriam que esse conteúdo é o conteúdo mais relevante. E ele tem só esse ponto, pega 8,83% das questões. Depois da prova de inexistência de débito com menos, da receita das contribuições sociais, 2,63%. E aí aqui todas as questões com baixa relevância, mas tô com tempo, tô folgado, vale a pena estudar um pouco aqui de assistência social, sim, embora a sua relevância, todo o bloco, só tenha relevância de 5,26%, tá?
eu tenho aqui uma baixa relevância. E aí, a LOAS, dentro desse conteúdo, com 3 pontos. Só a LOAS com 3,95%. Precisa estudar tudo? Ora, não tem edital do INSS agora, então dá tempo, inclusive, estudar tudo. Você consegue estudar tudo com muita tranquilidade. Então, dá para fazer isso sim. Mas sempre tem aqueles conteúdos que nós não podemos abrir mão de compreender. E esse conteúdo aqui é justamente um desses conteúdos que eu marquei aqui em verde. São os conteúdos que nós não podemos abrir mão de estar errando, tá? Ah, Amanda, como é que eu faço para estudar mais para o INSS? Tanto os alunos do Focus Concurso quanto os alunos da Nova Prova têm direito ao nosso simulado do INSS. Salvo engano, existem 2 disponíveis que vocês podem entrar e podem fazer. Os assinantes do Focus conseguem fazer e quem acessar a Nova Prova consegue fazer também gratuitamente, tá? Então, eu aqui agora atendi a demanda de um aluno que me pediu INSS, Direito Previdenciário. Eu espero que tenha ajudado vocês. E aí, sempre reforçando, os nossos encontros vão acontecendo sempre, todas as segundas-feiras, aqui no Focus Concursos, aqui no canal do YouTube da A Nova Prova. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite. Um prazer ter vocês aqui. Bons estudos e vamos ver o que a gente vai estudar na semana que vem, tá? Beijo grande, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.